Aleluia! Eu vou sempre caminhar com fé. Até porque a Bíblia nos diz que o justo, ele vive pela fé. Somos movidos pela fé, na fé do nosso soberano, tremendo e poderoso Deus. Que assim seja encontrado seu coração, cada dia, meu irmão, ardendo em fé, inflamado pelo fogo do Espírito Santo, por aquele que é o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, que é o próprio Deus, o nosso Pai Celestial, Senhor absoluto da nossa vida. Quão maravilhoso é louvar ao Senhor, nos alegrar na presença dEle, com o nosso louvor, com a nossa adoração. Deus habita no meio dos louvores e louvores sinceros, dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E é isso que estamos fazendo, adorando o Pai, louvando ao Pai em espírito e em verdade. Certamente a presença maravilhosa, graciosa do Senhor é sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre todos aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Hoje o texto para nossa meditação se encontra no Salmo de número 13. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo de número 6, que é todo este salmo, este pequeno salmo composto de apenas 6 versos, o qual nós estaremos fazendo a seguinte indagação, que é o tema da nossa mensagem nessa noite. O que fazer se a resposta demorar? Que atitudes tomar mediante a aparente demora na resposta que buscamos da parte de Deus? Salmo de número 13, verso 1 a 6, que nos diz assim: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga prevalecer contra ele, e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre em tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Que coisa preciosa! Essa é uma oração de fé, de um dos salmos do rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que aprendeu a adorar, louvar, cultuar e reconhecer a grandeza, a majestade do Senhor em toda a circunstância de sua vida. E esse salmo é precioso, apesar de ser um pequeno salmo, mas traz ensinos preciosos para o meu e para o seu coração. Sim, a gente percebe no decorrer da narrativa ou do salmo orado, como angustiado estava aparentemente o coração do salmista, em esperar uma resposta, uma intervenção de Deus, mas que para ele parecia demorar. É claro, meus irmãos, que nós sabemos que o nosso Deus não demora em nos responder. Ele sempre nos responde no tempo, na hora, no dia dele. Não segundo o nosso tempo, a nossa hora ou a nossa percepção. É que nós muitas vezes angustiados, esperando uma resposta, uma intervenção, achamos que Deus está alheio, que Deus se esqueceu ou que Deus demorou. Mas sabemos que o nosso Deus nunca chega atrasado, em resposta em situação nenhuma. Ele sempre responderá no tempo dele, do modo dele, do jeito dele, mas sempre nos responderá
no tempo certo, que é o tempo do Senhor, não o meu e não o seu. Mas sentimos isso no coração, como o salmista mesmo diz, retrata nesse salmo, uma possível demora numa resposta, numa intervenção. E você sabe que todos nós já esperamos por algo em que aparentemente demora, e isso traz angústia. O Salmo demonstra isso de maneira clara, alguns sentimentos que estavam presentes no coração do autor do Salmo. Ele sentia impaciência, porque ele diz, até quando? Claro que em meio a isso, uma aflição, em esperar uma resposta, uma intervenção, e ela não aparecer, não se manifestar, uma possível revolta pode surgir no coração das pessoas que esperam por uma resposta, e até mesmo sentimentos depressivos. O motivo era que ele estava clamando ao Senhor, mas não estava recebendo resposta da parte do Senhor. Ele sentia como se Deus tivesse esquecido dele. Olha o verso de número 1. Até quando, Senhor, te esquecerá de mim? Será para sempre? Pressupõe de que estava demorando aos olhos do salmista a intervenção de Deus. Como se Deus também estivesse virado o rosto para ele, ou esquecido da sua pessoa e do problema que ele está vivendo. O verso de número 1, a segunda parte diz, até quando esconderás de mim o teu rosto? São indagações que o salmista faz na sua oração, diante do seu Deus. Estava passando, enfrentando uma situação difícil que nós não sabemos qual era, e não entendia a razão da aparente demora ou do silêncio de Deus diante do seu problema. Uma vez que estava passando por essa situação difícil, não entendia o porquê a intervenção não vinha de maneira imediata, ou porque Deus não agia de maneira rápida na sua vida. Uma vez que ele era fiel ao Senhor, servo de Deus, que clamava na fonte certa e buscava na fonte certa, que era Deus, que é Deus, melhor dizendo. Às vezes também eu e você podemos sermos acometidos pelos mesmos sentimentos diante daquilo que esperamos como resposta. Talvez esse sentimento de angústia abate o seu e o meu coração, diante da aflição que estou enfrentando, ou da demanda que estou enfrentando, sentimento de impaciência, de angústia, e até mesmo sentimentos depressivos diante da não resposta, no tempo que aguardamos e que esperamos. Isso, sim, traz angústia para o nosso coração. Mas ao mesmo tempo nós sabemos que precisamos aprender a esperar em Deus. Mas como isso é tão difícil para nós, criaturas pecadoras, caídas, redimidas pela obra graciosa de Cristo, mas ainda pesa em mim, ou ainda perpassa o seu, o meu coração, essa natureza caída, esses sentimentos que ainda não foram lapidados, moldados pela pessoa de Deus. E por isso muitas vezes não entendemos, e por isso muitas vezes nos angustiamos, e oramos, e perguntamos a Deus também, da mesma forma que o salmista: até quando, Senhor? Continuarei nessa prova? Não receberei aquela bênção que eu estou aguardando? Não terei resposta diante deste enfrentamento, ou diante dos inimigos que estão perseguindo a minha vida? Até quando virá o livramento do Senhor? Até quando virá aquele milagre que tenho orado e aguardado no Senhor? Quando será? Uma coisa é certa, querido, Deus dá a resposta. Talvez a resposta que Ele vai dar não seja exatamente como você esperava. Mas uma coisa é certa, Deus sempre nos responderá, no tempo dEle, da maneira dEle. Então veja bem, se
esse sentimento, ou se essa situação também acontece com você, pois todos nós estamos à mercê desses mesmos sentimentos ou situações como essa que o salmista enfrentou. E aí a pergunta é: o que fazer diante disso? O salmista encontrou algumas respostas para a sua própria alma, para ministrar no seu próprio coração. Isso aconteceu com ele, acontece, pode acontecer comigo, com você. E aí a gente precisa entender qual seria ou qual será a nossa atitude ou atitudes a serem tomadas diante de tais situação. Quando o nosso coração é invadido por esses sentimentos, diante de enfrentamentos ou circunstâncias que eu e você passamos. O salmista que sentiu na carne essas emoções, esses sentimentos, ou que viveu essa experiência, nos revela algumas respostas ou atitudes que precisam ser tomadas diante do Senhor, mediante a essa circunstância. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse salmo, como atitude do salmista, de Davi diante de Deus, é jamais abandonar a oração, o clamor ao Senhor, jamais desistir de clamar ao único que realmente pode nos responder. O verso de número 3, ele diz assim: olha para mim e responde-me, Senhor. Provavelmente, essa era a oração contínua, o clamor contínuo do salmista diante do Senhor. Olha para mim e responde-me, Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, diante do que eu estou vivendo, diante do que está acontecendo, diante desses sentimentos que invadem o meu coração. Então percebemos claramente que Davi não desiste de orar, meu irmão e minha irmã. Davi não abandona o clamor ao Senhor, ele não desiste de clamar ao Senhor, de buscar resposta, de clamar a Deus para que Deus desse sabedoria, direção, para ele discernir aquele acontecimento e aqueles sentimentos que estavam invadindo o seu coração. Mesmo com o coração cheio de impaciência, uma ansiedade natural que invade o nosso coração, uma coisa é clara na sua mente: ele não pode parar de clamar ao Senhor, aquele que nos dá resposta, a fonte de todas as respostas. Ele não pode desistir de continuar orando e clamando ao Senhor. O que é diferente em muitas pessoas, irmãos, que diante de circunstâncias da vida, opressões da vida, desses sentimentos que invadem o coração com muita facilidade, esquecem de buscar ao Senhor. Esperam uma resposta rápida, ela não vem, e aí desistem de clamar, de aguardar no Senhor, de esperar no Senhor, de crer que o Senhor é a fonte que irá responder, de pedir para que Deus trabalhe no coração e dê sabedoria e discernimento diante da situação, para poder aguardar e para poder agir no momento certo, tomar atitudes e ações coerentes com a vontade de Deus. Mas muitos, mediante as pressões e as aflições, desistem de uma fonte de bênção e de um meio de graça chamado oração, clamor, e deixa de clamar ao Senhor. Nós temos um exemplo precioso na vida de Daniel, que orou 21 dias insistentemente até conseguir a sua resposta. E nós sabemos que houve uma batalha espiritual, mas ele não desistiu, enquanto que Deus não lhe deu a resposta que ele aguardava do Senhor. Então olha só, tem hora que não podemos realmente de maneira nenhuma nem pensar em desistir,
mas continuar usando desse meio de graça chamado oração, clamor ao Senhor. O que está angustiando o seu coração? O que está afligindo a sua alma? A atitude que o salmista tomou diante desses sentimentos e do problema que ele estava enfrentando foi não desistir de orar, nem de clamar, apresentar diante do Senhor dia após dia, até que o Senhor respondesse. Fazer também conforme Abacuque fez, diante de um possível silêncio de Deus. Colocar-se na torre de vigia e esperar em oração, até que de Deus venha a resposta para aquilo que nós estamos esperando. Essa é a primeira atitude que o salmista toma e que também eu e você precisamos tomar. Clamar ao Senhor, orar ao Senhor. Perceba que o verso de número 3, ele se refere ao Senhor como o seu Deus. Responde-me, Senhor, meu Deus, porque ele sabe que o Deus dele, o meu Deus, o seu Deus, jamais se calará, mas no tempo dele, responderá os nossos clamores, feito a ele, de coração, ardendo em fé, sabedores que ele é o Deus que responde os nossos clamores. A segunda atitude que o salmista toma e que também nos ensina é que diante desses tempos de enfrentamento que angustia a nossa alma e que parece que não há resposta e que não há uma ação, um mover de Deus, é que jamais devemos abandonar a confiança no Senhor, queridos. Não importa o que esteja acontecendo, a demora aparente que está acontecendo, os sentimentos que vão invadindo o nosso coração, não podemos jamais deixar de crer na fonte do socorro que é Deus. O verso de número 5, ele diz assim: quanto a mim, e isso é uma decisão pessoal dele, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. É extraordinário essa declaração do salmista, porque realmente é uma declaração de fé, de confiança. Ele diz para ele mesmo: quanto a mim, confio na tua graça, favor de Deus, na ação favorável de Deus para a sua vida. Ele compreende na sua fala que não importa se Deus aparentemente demorará mais um tempo em lhe responder, não, ele continuará confiando no favor de Deus para com a sua vida. Quão triste, no caminhar da vida, quantas pessoas diante dos embates e das pressões, deixam de confiar no Deus da promessa, ao ponto de até mesmo abandoná-lo, que para mim, e à luz das Escrituras Sagradas, é o maior erro que qualquer ser humano pode cometer na sua vida: abandonar o Criador. Ele decreta a sua sentença de morte, tanto física como espiritual, pela eternidade, e fecha de uma vez por todas as fontes de todas as bênçãos e das boas dádivas que vêm de Deus. Então olha só, não importa o que enfrentamos, mas o salmista decide no seu coração confiar na graça, no favor, na ação favorável de Deus. E aí ele busca meios para se alegrar em meio à situação que ele está passando. E aí ele diz no verso: que o meu coração se alegre na tua salvação. Olha só, o que ele está dizendo é: mesmo que a minha resposta não venha, ou mesmo que ela demore a chegar, o que alegrará o meu coração não é o que eu espero, mas sim
a sua ação salvadora na minha vida, que é o que ele diz que alegra o seu coração, em saber que está seguro na mão desse Deus Todo-Poderoso. Ele tem uma visão firme acerca da sua fé em Deus, no tocante a mim, com respeito a mim mesmo, eu continuarei confiando no Senhor. Somos capazes de confiar em Deus, mesmo quando a situação ao nosso redor for desfavorável a nós? Ainda assim, eu e você continuaremos confiando no Senhor? Ou será que voltaremos a nossa confiança para outra coisa? Ou confiamos em Deus apenas quando estamos debaixo da mais absoluta prosperidade e bonança? É só aí que você confia no Senhor? Na realidade, se a sua fé está alicerçada em Deus, apenas quando as coisas vão bem, a sua fé é fingida. A sua fé é natural. A sua fé não é fé viva. Porque a fé viva e verdadeira é aquela que continua crendo e confiando, mesmo quando tudo nos vai mal. Ainda assim, mesmo quando tudo saia do nosso controle, ainda assim, os verdadeiros homens de fé e as verdadeiras mulheres de fé continuam confiando na ação providencial de Deus. Um exemplo claro disso é Paulo e Silas orando na cadeia, depois de serem açoitados, e por volta da meia-noite, diz as Escrituras Sagradas, que eles oravam e eles louvavam ao Senhor. Então não são as circunstâncias que nos inibe e nos impede de continuar confiando no Senhor. Pelo contrário, as circunstâncias da vida ou os sentimentos de aflição é que precisam nos levar realmente a confiar cada vez mais no Senhor, sabedor de que dele vem a minha e a sua salvação. Mesmo que diante de aparente ausência de Deus, mesmo assim, precisamos confiar. O salmista continuou confiando no seu Deus, mesmo que a intervenção de Deus ainda não tinha acontecido na sua vida. Ele declarava a sua confiança, a sua alegria na salvação que vinha da parte do Senhor. Isso não é verdadeira fé? Não é crer na intervenção de Deus, mesmo quando nossos olhos carnais não conseguem enxergar nada, mas pelos olhos da fé, sabemos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida, conforme o poder dele que opera na nossa vida. E é por isso que precisamos tomar uma decisão no nosso coração, quer estejamos na bonança, quer estejamos na aflição, como o salmista aqui nos retrata, jamais a nossa confiança e fé no Senhor pode ser abalada. Pelo contrário, precisamos declarar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, em todo tempo, em todo momento, em todas as circunstâncias da nossa vida. A segunda atitude do salmista foi essa: não abandonar em maneira nenhuma a sua confiança e fé no Deus que ele servia, e que sabia que era poderoso para intervir na sua vida. E mesmo que não intervisse, a sua alegria viria na certeza de saber que estava seguro no Senhor e contava com o favor de Deus para a sua vida. Até mesmo porque, em alguma situação, a resposta que talvez Deus possa dar para mim e para você, diante daquilo que estamos clamando, pode ser diferente daquilo que esperamos.
E aí vamos deixar de crer no Senhor ou achar que Deus não foi compassivo e bondoso para conosco? Claro que não, meus irmãos. Mesmo quando Deus diz não, a sua resposta é uma bênção para a nossa vida. É a coisa mais acertada que vai ter. Entre o seu sim e o não de Deus, o não de Deus é muito melhor do que o meu e o seu sim diante de determinadas coisas que esperamos em Deus. Porque Deus sabe do que precisamos e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E é por isso que em todo tempo e em todo momento a nossa confiança no Senhor jamais pode ser abandonada, ferida, maculada, mas sim sempre aguçada, firmada naquele que é a fonte de todas as coisas na minha e na sua vida, e aquele que nos dá a resposta no tempo dele. Terceira coisa que aprendemos nesse salmo, verso de número 6, é que a atitude do salmista diante do que ele estava enfrentando, é continuar adorando o Senhor. O verso de número 6, ele diz assim: cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Olha só, Deus ainda não tinha dado a resposta para ele. Deus ainda não havia intervido. Mesmo o seu coração se questionando diante da circunstância que ele estava enfrentando, dizendo na sua oração: até quando, Senhor, até quando? Mesmo ele tomando a decisão no seu coração de continuar crendo, ele no verso de número 6 nos ensina uma lição, que é a atitude que ele tomou: continuar adorando ao Senhor. Por quê? Porque, segundo o salmista, Deus tinha feito muito bem para ele até aquele momento. Olha que coisa preciosa. Há momentos na nossa vida que parece que não temos razões para louvar e adorar. Há momentos que na vida as pessoas parecem que não tem nenhum motivo para celebrar e adorar ao Senhor. Não encontra. E muitas vezes isso acontece porque as pessoas não conseguem olhar aquilo que já vivenciaram com o Senhor. E realmente tem até algumas que nunca vivenciaram nada com o Senhor, porque nunca buscaram realmente o Senhor de todo o coração, e por isso não viveram experiências diárias e práticas com Deus. Mas as pessoas tendem a se esquecer das coisas boas, dos atos graciosos de Deus na sua vida. E aí não conseguem encontrar razões realmente para louvar. A declaração do salmista não está aqui baseada na resposta que ainda ele não recebeu de Deus, não. A declaração de que continuaria a cantar e adorar ao Senhor está baseada na sua vivência com Deus, naquilo que Deus já havia feito na sua vida até aquele momento, da bondade de Deus que o havia cercado ao longo da sua vida, da sua vivência com o Senhor. Por isso é que ele diz: cantarei ao Senhor. Por qual razão? E ele diz aqui: porque Ele me tem feito muito bem. E aí ele está falando de uma vivência com Deus, de uma trajetória com Deus. As razões dele estão fundamentadas naquilo que ele já tinha vivido com Deus, e por isso ele podia continuar a crer, ele podia continuar orando, e também ele podia continuar adorando, mesmo que a resposta ainda não tivesse chegado para a sua vida. Então olha só, mesmo ele começando o salmo com uma indagação, uma inquietação, após refletir e fazer declarações de fé, de não desistir, de perseverar, ele declara que continuará louvando e adorando ao Senhor. E quanto a nós?
somos capazes de assumir a mesma postura, ou mesmo espírito de louvor e de adoração ao Senhor, diante das coisas que talvez não estão saindo como nós esperamos? Ou que talvez as nossas aflições não estão sendo resolvidas como esperávamos que fossem resolvidas? Teremos a motivação que o salmista teve de dizer: continuarei cantando ao Senhor, porque Ele tem me feito bem. Olha só, não servimos ao Senhor, entenda isso no seu coração. Se essa é a interpretação que você faz, talvez a sua relação de serviço ao Senhor esteja errada. Não servimos e adoramos ao Senhor por aquilo que Ele faz. Nós servimos e adoramos ao Senhor por aquilo que Ele é. Porque Ele pode não fazer na nossa vida aquilo que esperamos. Mas mesmo assim, aqueles que estão numa relação real, genuína, ele entende que Deus é maior do que aquilo que Ele pode nos dar. Deus poderia não fazer absolutamente nada na nossa vida, não nos dar absolutamente nada, não gerar nenhum milagre na nossa vida. Apenas a sua presença era mais que suficiente para qualquer um de nós. Ou será mais que suficiente para os verdadeiros adoradores, é claro. Mas para aqueles que não, sempre estará baseada a sua fé, e o seu louvor e a sua adoração naquilo que Deus pode fazer por sua vida, naquilo que Deus pode te dar. É como se a minha fé fosse condicional à proporção daquilo que Deus pode me dar. Aí está errado, meu irmão e minha irmã. O verdadeiro adorador adora a Deus, porque ele sabe quem é Deus. E pela razão do seu conhecimento de Deus, é que ele o adora, é que ele canta, é que ele louva ao Senhor, independente se a resposta chegou ou não, independente se veio como queria ou não. Davi nos ensina isso de maneira muito real, e não é à toa que o salmo é de sua autoria. Quando o filho de Davi morre, o filho que ele teve com Batseba, enquanto que o menino estava moribundo, quase à morte, Davi jejuou, lançou cinza sobre si, pano de saco, clamou, orou ao Senhor, esperando uma intervenção de Deus. E a resposta de Deus não foi favorável àquilo que ele queria. O menino morreu. E quando o menino morre e é sepultado, o palácio se espanta com a atitude de Davi. Ele deixa a sua posição de humilhação em cinza, ele se banha, veste uma roupa, se alimenta, e ele vai para o templo adorar ao Senhor. Essa é a atitude que precisamos ter, e essa é a atitude que Davi nos retrata, porque isso já era algo presente na sua vida. A resposta não foi favorável, mas ele não adorava a Deus por aquilo que Deus poderia lhe dar. Ele adorava a Deus por aquilo que Deus era e é na sua vida. E é por isso que ele declara: eu cantarei ao Senhor porque o Senhor me tem feito muito bem. Ou a presença graciosa de Deus na sua vida. E nessa relação de verdadeiro adorador, a bondade de Deus era manifesta sobre a sua vida. E ele cantava, e ele adorava. Mesmo que a resposta ainda não tinha chegado, ele continuava cantando, celebrando ao Senhor. E nós somos desafiados, à luz da lição desse salmo, também termos a mesma atitude, quando parece que as coisas estão demorando para ser favoráveis a nós. Continuamos orando, continuamos clamando ao Senhor, continuamos confiando em Deus, e continuamos adorando aquele que é digno de toda adoração, que é o nosso maior bem supremo, que é Deus na nossa vida.
Agora, se só sabemos louvar quando tudo está bem diante de nós, aí de fato eu estou dizendo que eu não aprendi a ser verdadeiro adorador ao Senhor. Eu cantarei ao Senhor. E cantarei quando ao Senhor? Em todo tempo, em todo momento eu cantarei, eu adorarei ao Senhor. Porque Ele, na minha vida, me faz muito bem, independente daquilo que Ele vai me dar ou não. A presença de Deus na minha e na sua vida é a nossa maior razão de cantar, de adorar a esse Deus tão grandioso. E o salmista diz: porquanto me tem feito muito bem. Ele reconhece que, mesmo na luta, aquela situação pode ser favorável, se o Senhor está no controle de todas as coisas. Mesmo aquilo que pareça ser contrário do que nós esperamos, quando Deus está no controle de toda a situação e mantemos a confiança, sabemos que no final de todas as coisas, o bem maior de Deus será manifesto na nossa vida. É por isso que o nosso irmão Tiago, na sua carta, também nos ensina a ver os enfrentamentos, as aflições, as provações da vida e tirar lições dela. Tiago diz assim no capítulo de número 1, verso 2 e 3, meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança no Senhor. Então, tenha por motivo de grande alegria, ou louva ao Senhor, continue cantando, mesmo nas aflições e nas dores da vida, continue louvando o nosso Deus. Atitudes simples, mas atitudes vitoriosas, que o salmista nos ensina, atitudes que passam e devem fazer parte da vida daqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade, na vida daqueles que realmente exercem uma fé genuína e profunda no autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor. São atitudes que precisam fazer parte da nossa vida, daqueles que foram chamados pela graça maravilhosa do Senhor, para caminhar com Ele, para andar com Ele. O salmista enfrenta uma situação difícil, e de início foi tentado sentir revolta e alimentar insatisfação com relação ao seu Deus. Mas tomou as atitudes corretas, sábias, coerentes, assertivas, que o ajudaram a vencer e a continuar firme, alicerçado na rocha eterna, que é o nosso Deus. Que eu e você possamos imitar as atitudes de Davi, as atitudes que o salmista nos apresenta, e aí basear a nossa vida nela, continuar orando, continuar clamando ao Senhor, continuar confiando, e cantar e adorar ao Senhor em todo tempo, porque Ele tem nos feito muito bem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa ministrar com poder essa palavra no seu coração, meu irmão. E se esse sentimento se está perpassando o seu coração, diante de algo que você está enfrentando, não desista, não pare de clamar, não deixe de confiar no Senhor, e muito menos de apresentar o seu louvor diante desse Deus poderoso. Certamente, a bondade do Senhor te cercará, e a sua graça, favor dele, será derramada na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, louvamos ao Senhor em todo o tempo. Graças te damos por tua presença na nossa vida. É o nosso bem supremo, Senhor. É a tua presença em nós. Não temos maior bem, maior tesouro, ó Deus,
a não ser a presença maravilhosa do Senhor na nossa vida. Não importa o que enfrentamos ou o que passamos, o que importa é sabermos que o Senhor é conosco, e mediante a essa certeza, enfrentaremos tudo que tenhamos que enfrentar nessa vida. A nossa vida será muito mais alegre, contagiante e vibrante, quando vivermos nessa dimensão, de que o nosso maior tesouro é o Senhor na nossa vida. Aí, não importa se o tempo está bom ou se está ruim, cantaremos ao Senhor, louvaremos e adoraremos ao Senhor em todo o tempo, e o louvor ao Senhor estará sempre nos nossos lábios. Pai bendito, que a Tua presença esteja ministrando em cada vida que nos ouve nesta noite, que o Teu Espírito Santo possa estar dando sabedoria e discernimento a cada coração. E se alguém que ainda não teve um encontro genuíno com o Senhor, que o Senhor nesta noite possa promover esse encontro, atraindo este coração para a Tua presença, e rendido ao Senhor, possa se lançar aos Teus braços e aos Teus pés, reconhecendo que o Senhor é o único Deus, e que Jesus, o único Salvador e Redentor e Senhor da nossa vida. Que a bênção do Senhor alcance esta família, alcance este lar, e que a intervenção do Senhor seja sobre cada vida, no nome do Senhor Jesus. Oramos, certo de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais na nossa vida, no nome de Jesus. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Gratos somos a Ti em todo tempo. Amém.